Vamos dar início a este debate e evocação do centenário da CGT. Pronto, em princípio, aquilo que pensamos, talvez fosse mais interessante se tivéssemos uma plateia mais vasta, mas como não temos, podemos sempre tornar isto muito mais um diálogo. Algumas das coisas que eu tinha pensado para aqui deixam de ter tanto sentido, dado que estamos aqui muito poucos. Mas de qualquer maneira ia começar por uma coisa que me pareceu interessante para dar início ao nosso debate. E essa coisa interessante, pasmem, são os estatutos, os primeiros estatutos do Partido Comunista Português. Então, em 1900 portanto, 21. Isto, 21, sim. Partido Comunista Português, seus fundamentos e fins. Base primeira. O Partido Comunista Português é uma organização política nacional assente em bases descentralizadas e federalistas. Segunda base. Os fundamentos da Constituição deste partido dizem respeito a linha A, organização dos trabalhadores sob a tríplice base de resistência política, sindical e cooperativista, apoio incondicional à ação da Confederação Geral do Trabalho, C. Entendimento e ação internacionais dos partidos comunistas e organizações sindicais. D. Colaboração dos técnicos, especialistas e cientistas com as classes operárias. E. Preparação e promoção da emancipação completa dos povos indígenas das colónias. Base terceira. O objetivo supremo que o Partido Comunista Português procurará realizar numa ação revolucionária que as circunstâncias do meio europeu e nacional tornarem oportuna é a socialização integral dos meios de produção, circulação e consumo, isto é, a transformação radical da sociedade capitalista em sociedade comunista. Base 4. Consequentemente, o Partido Comunista Português, quanto a processos de ação e de luta, guiar-se-á pela diretriz que lhe impuserem os acontecimentos económicos e sociais, internos e externos, de momento. É muito interessante vermos que estes estatutos do Partido Comunista Português, em grande parte, são alheios àquilo que muito pouco tempo depois vão ser de facto as bases da organização do PCP. As razões, nesta altura, o Partido Comunista Português, quando apareceu, uma das razões que aduziu para o seu aparecimento, na sua proclamação, criticando a possibilidade das organizações sindicais existentes serem de facto o motor ativo da revolução, estão patentes nesta proclamação que eles apresentaram. O Partido Comunista Português, que alguns bem intencionados têm impugnado, veio preencher uma grande lacuna na vida política e social do país. É uma organização que há muito se impunha. Há muito tempo, uma grande parte dos militantes operários reconhece a necessidade de um organismo extra-sindical, político, de características comunistas e revolucionárias. A organização sindical não se basta a si própria. Não tem capacidade revolucionária e administrativa para derrubar e substituir as instituições burguesas. A sua ação é meramente económica, que não política. E os que sinceramente julgam que os organismos sindicais são suficientes para enfrentar a revolução estão inteiramente iludidos. Os sindicatos podem influenciar a revolução, mas nunca poderão lançá-la e muito menos ainda defendê-la eficazmente. Daí a incontestável e imperiosa necessidade de um organismo político para esses fins. Isto é extremamente interessante, a maneira como o PCP coloca as coisas relativamente àquilo que era a CGT. Se lermos os estatutos da Confederação Geral do Trabalho, vemos que esta crítica cai de imediato pela base. Os estatutos e outra coisa que eu irei falar não tarde. A Confederação Geral do Trabalho constituiu-se com os seguintes objetivos: o agrupamento sob base federativa autónoma de todos os trabalhadores assalariados do país para a defesa dos seus interesses económicos, sociais e profissionais, pela elevação constante da sua condução moral, material e física. Segundo, desenvolver, fora de toda a escola política ou doutrina religiosa, a capacidade do operariado organizado para a luta pelo desaparecimento do salariato e do patronato e posse de todos os meios de produção.
Portanto, está aqui claramente expressa uma ideia revolucionária, não apenas o simples exercício da luta pelas melhorias das condições de vida, que, por exemplo, as correntes sindicais ligadas aos socialistas defendiam, não é? do possibilismo, que fez com que fosse necessário criar a UON em 1914, portanto, antecessora da CGT, portanto, a União Operária Nacional, que vai durar de 1914 a 1919, portanto, ano da fundação da CGT. E, ainda um terceiro ponto, manter as mais estreitas relações de solidariedade com as centrais dos outros países para ajuda mútua, numa comum inteligenciação que conduz os trabalhadores de todo o mundo à sua emancipação integral da tutela opressiva e exploradora do capitalismo. É evidente que o PCP não podia passar de lado sobre aquilo que era a importância da Confederação Geral do Trabalho. Era, de facto, uma organização sindical muito ligada à classe operária, com uma grande presença no mundo do trabalho, presença essa, por exemplo, nós podemos verificar a sua inserção, vendo, por exemplo, a representação dos congressos operários. No Congresso Operário Nacional de Coimbra, de 1919, estavam presentes uma série de federações sindicais, entre elas Construção Civil, Rurais, Calçado de Coripeles, Corticeiros, Mobiliários, Papel e Livro, Comércio e Escritórios e uma série de sindicatos, entre os quais, por exemplo, 14 sindicatos dos marítimos, 12 dos textos e vestuário, 11 dos metalúrgicos, 5 do Estado e municípios, 3 dos tanoeiros, 4 dos fósforos e tabacos, 2 dos vidreiros, 2 dos peleiros, confeiteiros e outra alimentação, 3 dos arsenais e outros estabelecimentos fabrios do Estado, etc. Se vermos o Congresso de 1922, há aqui um pequeno recuo na influência da CGT. De qualquer modo, é ainda uma semelhante influência sobre o mundo do trabalho, nomeadamente com organizações sindicais na construção civil, nos rurais, calçado e couros, marítimos, textos e vestuários, metalúrgicos, corticeiros, mobiliários, papel, livre e jornal, transportes e comunicações, comércio e escritórios, Estado e municípios, tanoeiros, fósforos e tabacos, vidreiros, padeiros, confeiteiros e outra alimentação, etc. Portanto, é uma presença muito forte que a CGT tem no mundo do trabalho nesta altura. Tão forte que o seu jornal vai chegar a certa altura a ter uma publicação diária, como tanto saberão, e esta influência é também uma influência que se expande a todo o território de Portugal, com representações de sindicatos, quer em Trás-os-Montes, quer no Minho, Beiras, Litoral e Interior, Lisboa e Val do Tejo, Alentejo, Algarve, Ilhas e Moçambique. A influência, a importância da CGT pode, por exemplo, medir-se bem pela quantidade de processos de luta social que desencadeia. Tiveram o seu pico, sobretudo, por volta dos anos de 1919 a 1920, mas se estendem também por 21, 22, por aí fora, 25, 26 até 27, não é? Ano em que a CGT é ilegalizada pelo regime. E depois irá prosseguir a sua luta na clandestinidade até à grande greve geral do 18 de janeiro de 1934. Pois. Ainda voltando a uma questão que era a questão destas posições do PCP, é de notar que o PCP, esta proclamação que fazem, e que ao princípio denota claramente uma influência anarco-sindicalista, ao contrário de, por exemplo, de outros partidos comunistas que surgiram na Europa e que são provenientes
da social-democracia, que em Portugal não é, esta influência vai-se perdendo pouco e pouco, não é? Mas, por exemplo, na composição administrativa da União Operária Nacional é interessante notar que o secretário-geral é o Francisco Perfeito de Carvalho, que depois será delegado da CGT, irá à Rússia e virá de lá transformado em dignitário do bolchevismo. Para além de outros, o João Carlos Ratos é também vogal desta Comissão Legislativa da ON. O mesmo já não se vai passar em 1919. O Congresso de Coimbra, de 1919, portanto, que funda a CGT, o secretário-geral é o Manuel Joaquim de Sousa, portanto, que é um libertário, um anarquista, portanto, que não tem nada a ver, de facto, com as perspectivas do bolchevismo que estes tipos tinham. Eu achei que era interessante, não sei se vocês conhecem as propostas da Liga Operária de Expropriação Económica, que é uma proposta feita pela CGT em 1921 e que me parece ser muito interessante porque, de certo modo, também responde àquilo que o PCP tinha dito quanto a ser ou não uma organização capaz de conduzir a um processo revolucionário e pela emancipação social, criando outro tipo de sociedade. Esta proposta de 1921, a Liga Operária da Expropriação Económica, eu vou pedir a vossa paciência para ler um bocadinho da proposta, mas ela mostra claramente uma ideia que se aproxima das ideias dos conselhos operários, portanto dos sovietes, e é claramente uma proposta que visa já, portanto, um outro tipo de sociedade que não a sociedade capitalista em que se vivia naquela altura. Então, proposta da Liga Operária da Expropriação Económica. Fins imediatos. Estudo e conhecimento das condições de cada indústria e seu desenvolvimento técnico, para o que deverá procurar conhecer a procedência das respectivas matérias-primas. Segundo, qual é a indústria ou indústrias a que se destinam os produtos. Terceiro, procurar conhecer o valor monetário dos produtos depois de fabricados, o custo dos transportes e quais os seus preços quando postos no mercado. Quarto, elaborar estatísticas da produção, parcelares, da cada indústria nacional. Quinto, inventariar os estoques dos produtos armazenados nos mercados nacionais e indicar a sua procedência exata. Exercer desde já, com perseverança e método, pressão eficaz e sistemática junto do patronato, dentro de cada lugar do trabalho, procurando melhorar as suas condições por uma fiscalização apertada e direta, que incida especialmente, primeiro, sobre a situação moral dos operários e das condições higiênicas das fábricas e oficinas. Segundo, sobre a admissão ou demissão dos operários nas fábricas. Terceiro, sobre a propaganda que é necessário desenvolver nos operários não sindicalizados para que se associem. Quarto, sobre a elevação dos preços dos produtos e quais as suas determinantes, próximas ou remotas. E bem assim, quinto, informar os sindicatos permanentemente de todos os casos em que seja menoscabada a dignidade proletária pelos gerentes ou patrões de qualquer fábrica. Sexto, informar os sindicatos das tentativas de redução ou supressão de regalias, procurando desde logo evitar esses atos. E ainda, sétimo, manter vivo o espírito revolucionário de todos os operários, qualquer que seja a sua proficiência profissional, para que se integrem no seu papel expropriador, sob o ponto de vista coletivo, tendo-se atenção que só deste modo se alcançará o elevado grau de consciência revolucionária que lhes permite gerir no futuro a produção. Oitavo, manter relações íntimas com a organização sindical para o efeito da distribuição dos produtos para consumo. A Liga Operária da Expropriação Económica constitui-se por um Conselho Central Nacional que colabora e funciona junto da CGT, por conselhos de indústria, compostos por um mínimo de 3 membros dos mais esclarecidos de cada indústria e funcionarão junto ao respectivo sindicato em cada conselho, ou em casos especiais nos distritos ou zonas, por conselhos de operários por fábrica, oficina, mina, transporte, campo, casa de comércio, etc., que funcionarão dentro de cada local de trabalho, sobre a situação moral dos operários e das condições higiênicas das fábricas e oficinas. Funcionamento. As funções da Liga Operária da Expropriação Económica, tendo sempre em vista o objetivo expropriador, estão sempre sujeitas a progressivas adaptações revolucionárias indicadas pela experiência. No período transitório, são suas atribuições. Os conselhos de fábrica exercerão simultaneamente a ação, a resistência e prestarão aos conselhos da indústria todas as informações técnicas e industriais. Os conselhos de indústria coordenarão a ação genérica de todas as fábricas,
colecionarão metodicamente todos os elementos de informação colhidos dos conselhos de fábrica, relativos à procedência das matérias-primas, mercados dos produtos, valores de umas e de outros e de elaboração das estatísticas de produção. Pronto, ainda tem mais um bocadinho de texto este projeto, mas quer dizer, isto mostra claramente que o projeto da CGT não se limita a uma ideia de melhoria das condições de vida dos trabalhadores. É um projeto de emancipação social que visa derrubar a sociedade capitalista em que viviam. E isto mostra que existe de facto um projeto que vai muito para além das fronteiras da simples ação sindical. Portanto, aquela proclamação do Partido Comunista Português evidentemente não faz nenhum sentido e é um mero pretexto para eles poderem disputar o controlo da classe operária que efetivamente virão a conseguir. A CGT, como é evidente, vai sofrer os ataques do fascismo, não tem um Estado por trás a apoiar os militantes como o PC vai ter, e sob essas condições muito duras, portanto, vai travar uma batalha muito desigual e a pouco a influência que teve sobre a classe operária portuguesa vai assim vindo a ser reduzida. Portanto, hoje aquilo que foi esta história presta só uma reflexão absolutamente necessária sobre aquilo que foi depois o devir da classe operária, não só em Portugal, mas em todo o mundo, nomeadamente a sua integração enquanto classe perfeitamente amorfa e incapaz de ter uma ação de revolta e emancipação do jogo capitalista. Aliás, uma coisa que é importante é que a aproximação do PC não começa apenas quando ele se autoproclama como Partido Comunista Português, aparece antes uma chamada Federação Maximalista Portuguesa. O que é a Federação Maximalista Portuguesa? É uma tentativa de adotar o bolchevismo, maximalismo, maximalista, às condições portuguesas e começa por ter um trabalho de sapa nos sindicatos existentes e começa por não, e muito taticamente, não se afirmar como comunista, mas Federação Maximalista Portuguesa. Apesar de toda a tentativa de penetração nos sindicatos libertários, e isso tem como objetivo, inclusivamente, que durante os primeiros tempos, sobretudo em 1921, aqui no Porto, a sede era ali na rua de trás, muitos elementos ficam confusos, mas que é isto maximalista? Porque havia uma certa atração por causa do bolchevismo. É muito interessante porque, inclusive, os maximalistas na Rússia eram uma fração de esquerda dos socialistas revolucionários, tinham um sentido, inclusive aproximaram-se até dos anarquistas, não é? Portanto, eles utilizam o termo maximalista como sinónimo de bolchevique. E é interessante que depois, mais tarde, vão ter que abrir o jogo e afirmar-se abertamente PCP, Partido Comunista Português. De facto, acho que não é possível falar do anarcossindicalismo em Portugal sem falar dos primeiros tempos, sem falar do papel importante que teve Manuel Joaquim de Sousa, porque de facto foi um ativista que lutou sempre por não deixar que o PC se apropriasse dos sindicatos existentes para os fazer funcionar como forma do partido, não é? Forma de funcionamento do partido. E efetivamente é muito mal conhecido e eu aconselho as pessoas que tiverem a possibilidade a ver os primeiros tempos, últimos tempos da ação sindical libertária, do anarquismo militante. Porque de facto tem aqui coisas extremamente importantes que são pouco conhecidas e nomeadamente não só a figura do Manuel Joaquim de Sousa, que foi depois como outros também, mas de facto é importante ver como é que funcionavam de facto os sindicatos naquela altura, como não era aquilo que era um objetivo de facto do PC. A ideia do centralismo democrático e a ideia
da submissão aos escalões inferiores, a ideia da hierarquização operária, está presente desde não só não está muito presente aqui nestes textos que o Luís leu, mas está presente depois nos estatutos futuros, muito mais presente, e hoje quem vir a transformação do Partido Comunista Português para os tempos atuais não é muito diferente, a não ser do reformismo. De facto, continuam a insistir, por exemplo, continuam a insistir no patriotismo, continuam a insistir na função patriótica do partido, e de facto isso vem, de certa forma, pôr em causa um passado enorme de internacionalismo e de união de classe que havia dentro da CGT. De qualquer forma, hoje, a CGT hoje é pouco conhecida, daí a necessidade de nós hoje falarmos no seu papel, e ao mesmo tempo é preciso também frisar que houve algumas tentativas de fazer ressurgir uma organização anarco-sindicalista em Portugal, que terminou há 3 anos, mais ou menos. Uma tentativa que nós participámos, tivemos medidos nisso, mas de facto, lógica, havia de certeza um certo mito do anarco-sindicalismo antigo, do trabalho que se podia fazer por base, e que não resultou porque os tempos são diferentes. O anarco-sindicalismo desprestigiou-se, entretanto, porque o desprestigiaram. Hoje, falar para o elemento de esquerda do anarco-sindicalismo é falar do papão, e é falar de uma coisa que põe em causa tanto as estratégias do PC, como do Bloco de Esquerda e como dos outros que seguiram e estão ligados ao Bloco de Esquerda. De facto, o anarco-sindicalismo era, sobretudo, um movimento de base, um movimento com forte concentração de operários que tinham feito a sua revolução pessoal e que acreditavam no anarquismo, e por alguma razão, hoje em dia, o que havia da própria AIT até há pouco tempo está cindida. O reformismo tomou conta dos sindicatos, por exemplo, da CNT e de outros sindicatos anarco-sindicalistas até há pouco tempo. Hoje há alguns pequenos sindicatos que continuam a funcionar de forma anarco-sindicalista, mas nem sequer se sabe muito bem o que eles são. Sabe-se, por exemplo, que o Sindicato de Ofícios Vários de Madrid foi uma tentativa de assalto e de espancamento de elemento de uma camarada portuguesa também que lá vive há muitos anos, mas o sindicato manteve-se autónomo, juntamente com outros sindicatos da antiga CNT espanhola, mas a minoria, claro. E, para além disso, a AIT continua a existir legalmente, a Associação Nacional dos Trabalhadores, tem o sindicato inglês, Solidarity Federation, tem o sindicato holandês, tem vários sindicatos em vários países, mas de facto não tem maneira nenhuma para a força, o reconhecimento, inclusivamente. Participam em pequenas ações, ações para solidariedade. Nós tivemos nisso também há 3 anos. Há 3 anos tivemos informação de Lisboa que o sindicato estava extinto, e nós achámos estranho, não tínhamos participado em nenhuma reunião para extinguir-se o sindicato, e finalmente 3 ou 4 pessoas decidiram para acabar com o sindicato. Durante o tempo aqui no Porto nós mantivemos uma espécie de sindicato autónomo, o Sindicato de Ofícios Vários, e mandávamos para chatices, chateávamos tipos da Autoridade para as Condições de Trabalho, mandávamos coisas também como, por exemplo, dos próprios trabalhadores da fábrica, aquela fábrica que faz onde trabalhou aqui a amiga que está aí, que faz aquelas materiais para cerâmica e valadares. Participámos, embora tivemos que ir pela frente do PC também. Participámos, achávamos que era importante dar apoio aos trabalhadores que estavam em luta, e participámos também com apoios em alimentação, e eles ficaram muito espantados. Então vocês ainda existem e tal, os sindicatos do PC. Então, dizemos ainda que enquanto existirmos, têm que contar connosco, contem connosco, que nós não estamos de acordo com vocês, de maneira nenhuma, estamos bastante contra, mas o que podemos fazemos.
E isso foi assim até há 3 anos. Neste momento, falar em anarcossindicalismo tem, se calhar, o seu quê de mistificador, mas depende de como se fizer. O certo é que há secções que estão a funcionar, em Inglaterra, por exemplo, o Solidarity Federation, na Holanda também. Na Alemanha, o sindicato teve uma deriva reformista e juntou-se com outros sindicatos que já tinham também da própria CNT espanhola. Agora, é possível ou não uma prática anarco-sindicalista hoje? Depende das pessoas para querem fazer ou não e depende de como se organizarem. De resto, os tempos não voltam para trás, embora a música diga que sim, mas o certo é que há realmente uma tentativa de não alinhar com o reformismo habitual da CGT ou da UGT, o caso dos camaradas dos sindicatos que fizeram a greve dos transportes e a greve também dos trabalhadores portuários. Não se pode dizer que sejam elementos perfeitamente legais, perfeitamente de acordo com a CGT, estão lá ainda, mas o certo é que causam uns problemas e são assim, um fator de não cumprimento dos estatutos e dos objetivos que a CGTP tem, nomeadamente na transformação dos trabalhadores em meros elementos úteis nas votações e para as votações do partido. Logicamente que se houver uma possibilidade de renovação do movimento anarco-sindicalista, tem que ter em conta os próprios erros que o anarco-sindicalismo cometeu no passado, e cometeu alguns também, não comparados com os erros de base que os partidos e o partido PCP e os partidos todos cometem. Mas de qualquer forma, alguma coisa seria necessário mudar também para não se repetir erros do passado. E de resto, acho que é importante, apesar de tudo, ter em conta que a gênese do anarcossindicalismo, do sindicalismo, do anarcossindicalismo é o anarquismo. E sem o anarquismo, não estou a ver sem uma inspiração anarquista, prática e teórica, não estou a ver que consiga haver qualquer anarcossindicalismo. Você sabe. Eu acho que se deveria um pouco voltar um bocado atrás. Eu pessoalmente acho que, por exemplo, perceber um pouco o que é a composição, por exemplo, inicialmente da UON e depois da CGT, isso é uma parte importante do peso que teve a sua composição, em termos do seu pensamento. Essa parte aí, a importância que teve as ideias do sindicalismo revolucionário nas duas organizações, o peso que teve os anarquistas e também o pouco peso, segundo alguns historiadores, das ideias comunistas, de uma forma assim mais simplificada, e aí assim dá um pouco. Essa parte é importante para se perceber um pouco qual foi também, em certa medida, a atitude dos sindicalistas revolucionários e que é dos anarcossindicalistas, por exemplo, em relação à questão da Revolução Russa. Qual foi o posicionamento? Viu-se, através das páginas da batalha, vê-se que há ali, assim, nos 2 primeiros anos, que era dizer a revolução um bom projeto e de apoio à revolução, não é? Quando a imprensa burguesa criticava e dizia que aquilo era a pior das coisas e então aí assim, só a partir destes 2 primeiros anos é que começa as críticas e se começa a ter mais informação e que começam a aparecer as críticas, precisamente no jornal, na Batalha, as críticas ao comunismo e portanto, essa parte aí assim é importante porque, a meu ver, porque sem memória, sem história, quer os libertários do presente, né, sem esses dados, sem essa percepção do que se passou e aí ficam, se não dão atenção a
a esses fatores, aí ficam a tendência para que os libertários, por exemplo, voltem a repetir coisas que não convém repetir, não é? Ora bem, dar uma chega entre o anarcossindicalismo versus PCP e tal. Isto dá-nos um laboratório de análise desta transição do sindicato e da CGT, que é uma coisa riquíssima no ponto de vista da análise. Em 1923, no primeiro congresso do PCP, aí esse congresso ainda é o PCP, ainda era anarcossindicalista. Depois, a seguir, parece que foi em 1925, no segundo congresso. Por isso é que ele tinha esse programa revolucionário, que era para não ficar atrás do programa dos anarcossindicalistas e tal, para dizer que era muito para a frente e tal. Depois, no segundo congresso, parece-me que foi em 1925, foi liderado pelo Bento Gonçalves. E então adotou o marxismo-leninismo no PCP e retirar tudo o que havia ali de influências anarco-sindicalistas foi retirado tudo. Mas durante este período, nos finais dos anos 20 e toda a década quase dos anos 30, os 1º de maio eram batalhas campais entre os anarquistas e os comunistas. Aqui no Porto? Realmente também. Batalhas campais, porque os Estados primeiros, não é? Porque nos finais do século XX, do século XIX e princípios do século XX, não havia comunismo nenhum. Havia a UGT nos finais do século XIX, que influências pró-adonianas também, né? E os intelectuais que forneciam conteúdo ideológico às classes trabalhadoras a partir da geração 70, por aí fora, Oliveira Martins, Antério. E o Partido Comunista aparece depois e não criam, como aconteceu um bocado por todo o planeta, não cria a concorrência de quem andava primeiro já. E esses maximalistas que eram ex-anarquistas também, porque não havia ex-comunistas, não havia nada disso. Né? E depois que formaram o PCP. Depois havia essas batalhas campais. E na primeira reunião que eles quiseram aqui fazer no Porto, para a formação, naquele período em que andava a formar o Partido Comunista, parece-me que foi em 1925, foram corridos a bosta de boi, porque naquele tempo havia bosta de boi por todo lado, porque havia tração animal, né? E as mulheres ainda coziam o pão de milho e tal, e servia também para barrar a porta do forno. De maneira que foram corridos a bosta do boi. O anarcossindicalismo e os operários que estavam ligados ao anarcossindicalismo não queriam ouvir falar tão pouco na ditadura do proletariado, porque, entretanto, já tinha havido os acontecimentos de Kronstadt. Pronto, e nessa altura o PCP teve uma dificuldade em se implantar muito grande. Até que nos anos 30, com aquela pouca vergonha deles do 18 de janeiro, depois da 37, o Bento Gonçalves já estava preso, manda um major dar as condolências ao Salazar e desejar as melhoras e que não tinha nada a ver com aquilo. A história do 18 de janeiro, enfim,
e outras coisas das bombas que eles colocaram antes, porque é para alertar a polícia para evitar a greve. E depois no 1937, a bomba, aí é que começa a perseguição aos anarco-sindicalistas, e exilaram-se muito, foram deportados, foram aos companheiros na Guerra Civil em França, em Espanha, foram fuzilados lá. Muitos, depois do Franco ganhar a guerra, foram para a França também, lá, integrar as lutas contra o nazismo. E ao cabo do resto, quando era a volta, poucos chegaram cá. E depois, nos finais dos anos 30, o Salazar, com o Estado Novo, cria os sindicatos fascistas. Cria os sindicatos fascistas e o PCP, a CGT do PC já faz a fusão com os sindicatos fascistas. Havia nessa altura ainda a Internacional Comunista. A Internacional Comunista manda um ofício para o PC e para o sindicato afeto ao PCP para fazer uma frente sindical com os socialistas e os anarco-sindicalistas. Pediram para fazer uma frente sindical para combater a ditadura. O PC recusa isso. Recusa fazer o sindicato misturado com os anarco-sindicalistas, antes quiser fazer a fusão com os fascistas. Não é? E pronto, e depois aí, pá, isto é um enfraquecimento do anarco-sindicalismo, perseguição, tarrafal, deportados, e outros fugiram para não ser presos e tal. E, entretanto, o PC foi ficando por aí na clandestinidade, foram apanhando as sedes, pilhando-lhe as sedes e equipamento que tinham, que havia bastante sedes. O anarco-sindicalismo tinha bastante sedes e havia muitos congressos, havia uma propaganda enorme. Era isto que devia ser desmascarado um dia ainda, porque há muita gente que não sabe, certeza, muitos comunistas, que eles fizeram a fusão com os sindicatos fascistas. A bomba do Santana, em 1937, foi precisamente para contestar os sindicatos fascistas. E foi aí que o Partido Comunista e o sindicato de afeto a eles cresce, desenvolve e tal. O que é interessante também focar é que durante muito tempo malta que se colocava em termos táticos e estratégicos, digamos, contra a ação do PC, mais à esquerda, a malta tinha sido influenciada por mais 68, geralmente com influência maoísta ou trotskista, que não tinha qualquer informação sobre o que se tinha passado nos anos 30, nos anos 20, aqui sobre o anarco-sindicalismo. Só depois do 25 de Abril é que começámos a ter acesso a alguns de nós aqui no Porto também, em Lisboa, por aí fora, ao que foi de facto o anarco-sindicalismo. Entretanto, já havia tentativas de reorganizar a organização anarco-sindicalista, com Emílio Santana, mas as coisas depois não correram bem, pá, e o Jornal da Batalha, pá, apareceu no início, pá, como jornal revolucionário, anarquista, e passado algum tempo as coisas viraram, já não era tão, para alguns elementos que estavam dentro do Jornal da Batalha, já não era tão importante tentar reorganizar a organização anarco-sindicalista, e seguiu-se um período de confusão enorme durante anos. Durante anos os anarquistas viveram vários períodos de confusão, nomeadamente sobre a possibilidade ou não da reorganização anarco-sindicalista. Tentámos fazer isso há uns 10 anos, mas de facto por várias condições as coisas não correram bem, e ao fim de 3 anos ficámos por ali. E existem elementos que ainda que se dizem defensores anarco-sindicalista, mas não organizados, mas não propriamente assembleados numa única organização, nem com tendência para isso. Há um certo descrédito agora, há a ideia de que o anarco-sindicalismo é um mito. Se calhar, se for como uma reorganização real, se calhar poderia, não é? O certo é que há cada vez mais gente que fala
da necessidade de ter sindicatos diferentes, organizações de trabalhadores diferentes. No caso, se calhar, à semelhança do que passou nos anos 80 e 70, com as comissões de trabalhadores autónomas, os grupos de trabalhadores autónomos. Hoje, neste momento, não parece ser uma realidade possibilista. Mas há uma necessidade, como prova, por exemplo, a ação dos companheiros do Sindicato de Trabalhadores dos transportes públicos, dos transportes rodoviários pesados e dos trabalhadores também das estivadores. Há uma tendência, de facto, para, pelo menos, tentar realizar qualquer coisa que não seja nem a CGTP, nem a UGT. Faremos, também depende do papel dos anarquistas. É muito bom, por exemplo, que o jornal A Batalha tenha se tornado uma coisa totalmente diferente do que era. Já é um fator, sem dúvida, que pode ajudar essa tendência a renascer, mas não sabemos muito bem, porque os tempos atuais não são de muita mobilização social, infelizmente, e o renascer de uma organização anarco-sindicalista traz vários problemas, nomeadamente de forma, não só de forma organizativa, mas de forma prática, diária, que não se coaduna com diletantismos, não é? A ver, vamos. Eu não sei se de facto hoje em dia é possível, se calhar não temos a mesma opinião sobre as possibilidades que existem hoje de organização dos trabalhadores ou organização dos explorados, dos dominados para combater o sistema capitalista. Não sei qual é a melhor forma. Por exemplo, pode haver formas mais inorgânicas que até possam ter alguma expressividade revolucionária. Nós vemos os exemplos, por exemplo, dos coletes amarelos em França, que são fenómenos que até há pouco tempo eram inimagináveis, não é? E há uma coisa muito importante, que é, com o desaparecimento da União Soviética, há também um enfraquecimento muito grande desta corrente que antes atrelava grande parte do movimento organizado dos trabalhadores e que hoje em dia esse canto de sereia já em grande parte desapareceu. E surgem hoje coisas completamente novas que não existiam antes, como, por exemplo, a revolta zapatista já não vem embrincar-se no castrismo, por exemplo, nem no marxismo-leninismo, já é uma coisa diferente. E aquilo que nós vemos hoje em dia em termos da revolta social parece já não ter tanta a influência do marxismo-leninismo como aí há 10, 20 anos, quase todos estes grandes movimentos de massas pareciam ter. Relativamente a algumas coisas que disse o Alvão, as orientações do Internacional Comunista vieram desde muito cedo. O Dross, o delegado internacional comunista, esteve cá logo no princípio da existência do Partido Comunista, logo para lhe tentar corrigir alguns desses desvios anarco-sindicalistas de que ele dava mostras ainda a possuir, não é? E não é por acaso que o Congresso da CGT há uma grande luta para decidir se eles aderem à Internacional Sindical Vermelha ou à Associação Internacional de Trabalhadores, não é? E a linha que defendia o alinhamento com a Internacional Sindical Vermelha, portanto, é completamente derrotada, não é? Derrotada, é esmagada, digamos assim, pela grande maioria dos trabalhadores da época. Também me parece que, se calhar, colocas demasiado a questão quando falas em fusão com os sindicatos fascistas. Eu não sei se deve mesmo dizer fusão com os sindicatos fascistas. O que há é uma orientação que os comunistas têm de infiltrar-se nos sindicatos fascistas para, a partir de lá, como são organizações de massas, tentarem influenciar os trabalhadores. É evidente que aquilo é o que vão aparecer são sindicatos dirigidos por comunistas, mas cujo funcionamento e muitos dos valores que têm são valores
dos sindicatos fascistas que eles tinham infiltrado. Não sei se é exatamente uma fusão, mas quer dizer, aproximar-se-á um bocadinho disso. Pronto, mas isto é um debate aberto, portanto, para o pessoal, é para o pessoal falar. Não é? Até porque acho que não temos aqui especialistas. Aquele Ramiro Costa que fez aqueles 2 volumes da história do movimento operário, diz que fizeram fusão, e mais ainda, o PC estava mais interessado no desaparecimento do anarcossindicalismo do que do próprio fascismo. Sim, já agora deixa-me dizer uma coisa que me esqueci de dizer também. Quanto às orientações que falaste, vindas de Moscovo, há algumas orientações, na altura do Pacto Germano-Soviético, que são muito interessantes, não é? E que estão muito longe de passar por propostas de ação conjunta com os anarcossindicalistas. Não é? E depois é que pronto. E depois, quando, por 25 de Abril, os fascistas que ainda existiam nos sindicatos, que também fazia parte, muitos legionários da própria legião portuguesa. E depois do 25 de Abril eram todos comunistas, passaram a ser todos comunistas. Isto é um paradoxo, né? Passaram a ser todos comunistas e pronto, e quantos mais viessem melhor para o Partido Comunista. Recordo uma situação bem que critiquei isso, pá, porque era de sindicatos metalúrgicos, trabalhava na siderurgia, pá, trabalhava em outras fábricas metalúrgicas, e traziam-me, pá, que é este gajo, pá, um facho do caralho, cala-te, é um camarada, pá. Porque de facto havia, pá, uma tentativa, pá, de tornar as coisas, e tinham medo que o 25 de Abril provocasse algum problema nas táticas deles de aproximação dos fastos mesmo. Há aqui uma coisa que não tem muito a ver com isto, mas acho que é de contar. Eu aqui há tempos, durante a noite, não preciso da noite toda para dormir, ou leio, ou escrevo, ou vejo, vou ver o que é que a televisão está a dar. Opa, e encontrei uma coisa muito importante, que era um debate sobre a vida e a obra de Bento dos Caraças. Estava o Cunhal, estava o Soares e estava uma série de intelectuais. Muitos eram familiares do Bento Caraças, porque passava a legenda com os números deles e estavam lá as senhoras e tal. Então estava a falar da obra do Bento dos Caraças, a vida e a obra. E então eles falaram do MUD, da criação do MUD, que em 1948 parece que foi. E então, havia um grupo de intelectuais, e o Cunhal fazia parte, e os Bentos dos Caraças, todo esse grupo de esquerda intelectual. O MUD era um movimento onde fazia parte de várias correntes ideológicas e partidárias. Então houve um grupo desses indivíduos que foram ter contacto com os outros individualidades de esquerda e associações e grupos e tal. E foram aos anarcossindicalistas. Eles lá descobriram a sede dele em 1948. E então foram lá. Nós andamos a fazer contactos com intelectuais e tal, para criarmos um movimento, o MUD, que é para combatermos a ditadura e tal. Diz um, responde, mas aqui não há nada disso, aqui não há intelectuais. E o gajo estava a contar isto, ria-se como um perdido. Bom, não há intelectuais, olha, apareçam lá, manda quem vocês quiserem e tal. E então apareceram 2. E o indivíduo estava a contar isto e ria-se. Penso que era um irmão do Bento dos Caraças. Ria-se como um perdido. E depois lá fez a reunião e tal, diz ele assim: os anarquistas, sem serem intelectuais, eram que estavam mais bem preparados para o debate. Mas ria-se como um perdido. Depois a seguir, o Cunhal, ele intervém, o Cunhal, e dizia lá, o Cunhal, pois, claro, isto há gente que é sábia e não é culta, e outros são cultos e não são sábios. Este trocadilho
Opa, mas ele a dizer, naquele grupo de intelectuais que o Cunhal fazia parte, e os anarquistas a ser intelectuais, era o que estavam mais bem preparados para o debate. Mas houve malta anarquista que acabou por odiar Isto ainda se passou. Isto é um programa que está no canal de Memória. E ainda foi há pouco tempo. O Cunhal ainda era novo e o Soares, pá. Isto eu depois não via, às vezes não põe data, outras vezes não tem. Isto é passado nos anos 80, 1980 e tal. Mas se vocês se puderem ver isso, opa, isso é das coisas mais lindas para a pessoa ver. Mas houve malta libertária que acabou por alinhar no mudo. Aliás, um deles foi preso e foi morto pela PIDE, aqui no Porto. Um companheiro que era tinha sido da CGT antiga, mas do Norte, do Minho, e foi morto pela PIDE. E houve malta que alinhou para o ciclismo e tal, que alinhou no democratismo. Tinhas pedido a palavra? Sim. Sim. Eu acho interessante, nós estávamos aqui a falar sobre o anarcossindicalismo, mas 80% da conversa é à volta do Partido Comunista Português. Eu acho isto particularmente problemático. Principalmente por duas razões. A primeira delas é que há duas fundações para o Partido Comunista Português. De facto há uma de 21, mas o Partido Comunista Português, como nós o conhecemos hoje, é o Partido do Cunhal, década de 40. O Partido Comunista Português, que surge na década de 20, é um partido composto por uma certa média-burguesia, como vocês disseram, provenientes principalmente da Confederação Geral do Trabalho, e são ideias muito difusas, não há um programa, não se sabe se a União Soviética, primeiro a Rússia e depois a União Soviética, apoia financeiramente o Partido Comunista ou não. De certa forma, nas histórias oficiais do Partido Comunista, os primeiros secretários-gerais não aparecem, não é? O Ratos não aparece. Carlos Ratos. Suponho que o primeiro que aparece é o Bento Jesus Caraça. Não, o primeiro é o Bento Gonçalves. Bento Gonçalves. O primeiro é o Bento Gonçalves. E o Bento Gonçalves, curiosamente, há uma história engraçada que é o Bento Gonçalves estar no Tarrafal ao mesmo tempo que o Castelhano. E há, aliás, alguma correspondência engraçada que chega até aos nossos dias de que, de facto, cria-se uma amizade ali e de que, de facto, os anarcossindicalistas que estavam no Tarrafal foram aqueles que conseguiram organizar melhor alguma resistência ou conseguiram organizar-se melhor em comunidade no Tarrafal. E o Bento Gonçalves ficou, de facto, agradecido. Não se pode dizer que o Bento Gonçalves tivesse alguma vez, que eu saiba, participado em algumas teorizações anarcossindicalistas, ou seja o que for. Mas, quanto a algumas questões relacionadas com a CGT na década de 20, o que me parece é que, de facto eu acho que não se pode mitificar a importância que a CGT teve, pelo menos na primeira metade da década de 20, porque a partir de 1922, de facto, há bastantes sindicatos que começam a alinhar voluntariamente com a Internacional Sindical Vermelha e se afastam completamente da linha de Berlim, que era a linha adotada pela CGT. Até que acontece, de facto, o primeiro Congresso Confederal, não é? o quarto Congresso Operário Nacional, em 25, e de facto o que acontece aí é que todos os sindicatos que alinhavam com a Internacional Sindical Vermelha não foram convidados. Só os sindicatos que alinhavam de facto com a CGT é que são convidados. Ou seja, isto, com o devido afastamento histórico, com 90 anos de diferença, parece-me uma atitude hiper autoritária, uma forma de dominar o movimento operário por parte de sindicatos que se reivindicavam anarquistas. Parece-me absolutamente problemático isso. Parece-me também problemático ver as teses orientadoras da CGT, que me parecem bastante estanques e bastante similares a um partido. É curioso, eu não sei como é que foi o ressurgimento, por exemplo, do anarcossindicalismo nos últimos 10 anos, acompanhei de longe, mas parece-me que há uma grande ligação depois a uma corrente anarquista que se desenvolve muito na América Latina, que é o plataformismo, e de certa forma tenta reproduzir mais ou menos o modelo de um partido político para a própria organização sindical. Há quase uma concepção de vanguarda. Essa vanguarda esteve sempre completamente afastada dos sindicatos anarquistas, não é?
O Alvão estava a falar aqui dos intelectuais. De facto é verdade. Os anarquistas não podiam contemplar essa possibilidade, porque não contemplavam a possibilidade de uma vanguarda, de uma guarda avançada que determinava o que é que o resto das pessoas deviam fazer. Mas se nós formos ver, de facto, como é que era a própria organização da CGT, é bizarro porque nós conseguimos identificar 3 personalidades que dominaram aqueles, pelo menos 19 a 27, dominaram a existência daquilo. O Santos Arranha, o Manuel da Silva Campos, e aquele que nós tínhamos falado há bocado, que é o mais importante de todos. Tu tinhas falado há bocado. Manuel Joaquim de Sousa? O Manuel Joaquim de Sousa, como é evidente. São 3 personalidades que dominam aquilo tudo. De facto, o Manuel Joaquim de Sousa tem uma importância porque é provavelmente o primeiro anticomunista anarquista português. Nas páginas da batalha, ele tem semanalmente uma coluna a fazer uma crítica violentíssima ao comunismo. Isso é interessante. Mas, de facto, tirando estas 3 personalidades, nós conhecemos muito pouco da própria Constituição interna. Sabíamos que tinha, curiosamente, um Comitê Confederal, que não difere muito do Comitê Central, na verdade. Tinham salários. Eles tinham salários e dedicavam-se exclusivo a essas tarefas, o que é bastante problemático. Ao Manuel Joaquim de Sousa chegam-lhe a chamar, como é que era, rei de qualquer coisa, porque tinha a ver com as suas funções laborais, ou seja, ele conseguiu-se afastar e viver da sua dedicação em exclusivo para a CGT e para a propaganda. O Santana, com 19 ou 20 anos, já era alguém que participava, por exemplo, nessas ações de propaganda, e de facto a CGT também lhe pagava para ele poder fazer esses serviços. E pagava bem, porque eram serviços importantes, ou seja, eram deslocações, eram refeições que ele tomava. Eu acho isso importante. Mas de facto nós pensarmos que 8 anos de uma existência de uma confederação tão forte, e só se consegue identificar 3 personagens muito fortes, e sabendo também que a partir de 21, 22 há um afastamento e que a única forma de dominar os sindicatos é através de uma criação artificial de um congresso em 25 que exclui todos os outros sindicatos, é particularmente problemática. O Herculano tinha ali falado da questão da Revolução Russa. De facto, isso é importante. A Batalha e a CGT dão todo o apoio à Revolução Russa. Há uma publicação das poucas que a Batalha faz. A Batalha terá feito 15, 16 livros, suponho eu, na década de 20. Uma delas, claro, é de 1920, que é a ditadura do proletariado do Raj. Mas outra é também o apoio aos famintos russos. Ou seja, isso é uma das coisas mais engraçadas de todas, que é o apoio aos famintos russos. Não interessa se eles são bolcheviques, havia peditórios diários, não é, no jornal. Não interessa propriamente se eles eram anarquistas, se eram comunistas. Isso não interessa propriamente. O que se sabia ali era: a Rússia está dentro de uma guerra civil. Uma guerra civil contra os brancos, e os brancos são financiados pelas potências ocidentais, que são todas anti-bolcheviques. E nós, os anarquistas portugueses, vamos prestar o nosso apoio a eles. Depois acertamos contas. Mas acertamos contas de facto é essa fratura. E mais tarde, quando surgem os primeiros estudos, já na década de 40, em que mostram que de facto houve uma purga bastante grande contra as autogestões das fábricas na Rússia antes da União Soviética. Eu não sei se pode considerar propriamente o Partido Comunista desta primeira geração marxista-leninista. Eu parece-me que isso é tentar precisar um conjunto de discursos absolutamente desconexos, e que acho que ninguém tinha propriamente a certeza do que é que o Partido Comunista nessa altura defendia. Depois chega alguém que de facto se apresenta como líder da vanguarda e que instaura uma doutrina de partido, que é o Cunhal. Não esquecer, por exemplo, que na Ucrânia, ao mesmo tempo que elementos brancos que se aproximavam para os anarquistas do Machno e que tentavam juntar-se a eles para combater para os bolcheviques, ele mandava-os enforcar. Por isso, simplesmente, fora. Não aceitava essa aliança. Mas na prática, montes de bolcheviques entraram para dentro das fileiras, uma tática mesmo entreista, magnovista, e foram abatidos, pois simplesmente. Não havia outra maneira. Não é? Olha, de qualquer maneira, eu gostava de comentar um bocadinho
É assim, acho que é preciosa a tua intervenção no sentido de combater a mistificação que muitas vezes somos tentados a fazer. De qualquer maneira, queria de certo modo atenuar um pouco algumas coisas que disseste. Portanto, começando pelo Ratos, sabes porque é que o Ratos não aparece na historiografia oficial do PC? Claro, ele depois faz a aproximação ao Estado Novo, não é? Exatamente, e portanto torna-se incómodo Sim. ter Sim, uma evidente. personalidade dessas Evidente. como um dos seus Evidente. primeiros. Pronto. Depois também, antes de, digamos, o Congresso Operário, que define a adesão à Associação Internacional de Trabalhadores de Berlim contra a Internacional Sindical Vermelha, é antes de 25. 22. Portanto, isto, digamos, e nessa altura, portanto, repara, não digo que depois as coisas não possam ter tomado um caminho mais Não é feio, não essa é? a Mas, questão que eu queria levantar. Era sim, está bem. Sim, como isto Todos depois... estão excluídos, ou seja, é um Claro, Congresso Nacional. claro. Não esquecer que a denominação oficial desse Congresso 25 é Congresso Nacional Operário, portanto, Sim, supostamente vamos incluí-los todos, Claro, mas não claro. vamos. Claro. Não aconteceu. Sim, está bem, mas quer dizer, mas já antes... Não, o que eu queria salientar era que a escolha de uma corrente relativamente à outra, portanto, é feita antes de 25, não é? A grande maioria dos sindicatos e dos trabalhadores escolhem a Associação Internacional de Trabalhadores e não a Internacional Sindical Vermelha, não é isso? Depois as coisas vão evoluindo. Também, pronto, estamos de acordo contigo em que o PC não é logo desde o primeiro dia uma organização bolchevique, completamente de acordo, aliás, por isso é que eu comecei esta conversa lendo os estatutos do PC na altura, que mostram perfeitamente aquilo como uma organização, de certo modo, a defender o federalismo, pá, uma série de... E Não há sindicatismo a defesa democrático da... ainda. Sim, não há, quer dizer, a defesa do CGT é uma série de valores, pá, que não têm nada a ver com aquilo que vai ser o partido bolchevista, que depois vai aparecer. Também, relativamente à questão da organização da CGT, apesar de tudo, pronto, vejamos, o primeiro Conselho Federal da CGT, portanto, de maio de 1920, tem como delegados para a União dos Sindicatos de Braga, Augusto Carlos Rodrigues, Alfredo Pinto, Paulo de Varzim, Vila do Conde, João Pedro dos Santos, Amantino do Nascimento, do Porto, Francisco Cristo Manuel Afonso de Coimbra, Prefeito de Carvalho, Alberto Monteiro de Lisboa, Francisco Viana, Eduardo Jorge de Almada, Zacarias de Oliveira e Pinho, Domingos Miguel de Vendas Novas, Carlos Vicente, Jorge Campelo de Évora, Carlos Araújo, Joaquim Cardoso de Beja, Miguel Correia de Olhão, Gil Gonçalves Santos Sarranha de Faro, Carlos Silva, João Tino Rodrigues. Várias federações, entre as quais a de calçado, cor e peles, como Manuel Joaquim de Sousa, Alfredo Monteiro. Portanto, digamos assim, é um Conselho Federal bastante alargado, pá, da qual fazem parte o Alexandre Vieira, pá, pronto, o Santos Sarranha já disse, Joaquim de Sousa. Portanto, também não podemos reduzir isto a nada, não é? Isto aqui é alguma coisa. Primeiro, é alguma coisa do ponto de vista de que resulta em termos de implantação nacional, não é? Correspondendo a uma série de organizações sindicais fortes, de uniões de sindicatos, de federações e de vários sindicatos. Portanto, é evidente que isto é um período. Aquilo que é a força da CGT e o que ela representa em 20 e 22 já não é a mesma coisa que depois em 25 Não é. e depois em 27, quando ela é praticamente destruída. Não é? Portanto, também temos que ver aqui que os anos vão avançando e vai havendo também uma... Claro, evidente. E há composição alguns das nomes coisas. interessantes no meio desses nomes que Claro. tu enumeraste. Sim, Bastante sim, engraçado o Francisco Cristo estar aí, Claro. o Zé Cabelo estar aí no meio de tudo. É interessante porque é gente que vem de trás, é gente que colaborava aqui com o Jornal do Porto, não é? Com o que nós estávamos a falar há bocado com a Aurora. É tudo gente que vem de trás mais do anarquismo do que propriamente do sindicalismo, não é? Mas de facto isso é uma coisa que não pode ser negada. Há uma implantação nacional da CGT. Isso é uma coisa impressionante. Isso é uma coisa absolutamente impressionante. Engraçado que representa de Vendas Novas, no Alentejo, neste momento é uma cidade zeca, mas que na altura tinha tanta importância. Agora, no entanto, a minha questão é mesmo essa, entre 22 e 25, entre os dois congressos operários. Há claramente uma linha que
pelo menos interpreto aquilo como uma linha relativamente autoritária que se forma dentro da CGT, de que há claramente uma ameaça. A ameaça da Internacional Sindical Vermelha é uma ameaça real e nós temos que restringir isso ao máximo. E as táticas adotadas parecem-me a mim que foram táticas Nem sempre. não muito anarquistas. Não muito anarquistas. O que eu também gostaria de dizer é só que também dentro da própria CGT há diferenças antes entre um sindicalismo puro, não é? O grande representante é o Alexandre Vieira, e um sindicalismo revolucionário que depois evolui para um anarcossindicalismo. Eu sei que o Herculano trouxe ali um livro para venda que está ali, que é uma tese de mestrado interessante, que é um trabalho que tenta diferenciar o que é o sindicalismo revolucionário do anarcossindicalismo, que há de facto diferenças, não é? Onde é que o Sorrel entra no anarcossindicalismo, quando está claramente no sindicalismo revolucionário, enfim. Mas de facto, sindicalismo puro, ou sindicalismo revolucionário, ou anarcossindicalismo, são três problemas que também estão desde a gente, desde 1919 ali dentro da CGT, e às vezes é difícil de resolver. Mas eu agora gostava de saber, pergunta ao Paiva, de facto, hoje em dia, como é que nós podemos pensar no anarcossindicalismo, se é necessário ter algo bem definido, ou se podemos pensar, por exemplo, só em grupos de afinidades? Isso, para mim, parece uma coisa de boa, honestamente. Porque isso sim é zapatista, não é? E hoje em dia a luta dentro desse modelo laboral tem que seguir um bocado o modelo zapatista. O que nós conseguimos na altura e durante 2, 3 anos foi agrupar malta que não tinha propriamente um pendor anarquista, mas que não se intervia nas táticas da CGTP nem da UGT. Tentar agrupar essa malta a essas concretas. Só que isso não resultou pela inconstância, porque eram coisas muito pontuais. Nós enviávamos para problemas que recebíamos, um gajo que nos perguntou, a primeira coisa que nos perguntou, quanto é que tenho que pagar mensalmente para fazer parte da AIT? Essa era a questão, mas havia malta que vinha com essa ideia de um serviço que nós prestaríamos aos trabalhadores e não um serviço que as próprias deviam desenvolver connosco. Mesmo assim mandámos algumas petas para a Confederação, para a Autoridade das Condições de Trabalho, algumas bastante duras, e depois o gajo põe, mas o que é que vocês são? São um sindicato, somos um sindicato bem independente. Isso resultava em termos táticos, mas também como é que eles iam descobrir que o sindicato, o estatuto e tal, o estatuto, só que o estatuto. E, de qualquer forma, isso resultava um bocado em termos práticos imediatos. Mas resultava em termos de conseguir manter uma estrutura. Passado uns tempos, depois resolvi os problemas delas, isso passou-se 2 ou 3 vezes, e pronto, mandávamos com as cuicas, mas apareciam e nem queriam ter um papel ativo na manutenção da estrutura. Não é? Temos algumas coisas para apoio a trabalhadores em fábricas, com alguma participação, fizemos alguns boicotes internacionais também a um banco aqui do Porto, mas isso veio com a indicação de companhias de Madrid, e pronto, mas de resto não resultou, portanto nós temos alguma coisa, não resultou num acréscimo de organização em termos práticos. Certo. Não ficámos com mais gente por causa disso. Certo. Tivemos contactos com eles, mantivemos os contactos, ficou por aí. Complicado, não é? Posso? Eu, como sou um bocado teimoso, gosto sempre de voltar um bocado atrás, porque acho que, de facto, a importância que a CGT teve pela quantidade dos sindicatos que teve nela envolvida, pela quantidade de militantes, que acho que os números estão equivocados, acho que foi cerca de 1 milhão de pessoas ligadas à CGT. Quer dizer, essa importância e depois o que daí derivou, a pujança em termos de quer o aparecimento do Jornal da Batalha, posteriormente o aparecimento do Semanário Ilustrado e depois do Quinzenário, a renovação, a edição de livros
Quer dizer, isto aqui assim, de facto, não só foram, e é isso que importa aqui assim dizer, houve gente que vieram dos meios do operariado que fizeram um percurso, e muitos deles tornaram-se de facto, aí há uma coisa, tornaram-se de facto, eram operários, muitos deles eram tipógrafos, mas eram intelectuais. Isto aqui era gente que produzia, escreveram livros, escreveram sempre, e essa é, portanto, evidente, há outro aspecto ainda que não foi aqui falado ainda, da importância do caráter da CGT, que era independente face ao poder político e face aos jornais da época, levou a que muitos intelectuais olhassem para as publicações como um arauto do máximo da liberdade, o que levou a gente como o Ferreira de Castro, como o Rô Brandão, até o José Régio, O Stuart Carvalhais. o Stuart Carvalhais, gente, muito, e também outros aspectos que sabe-se pelo estudo que o Jacinto Batista fez, que era gente que era bem paga e colaborava para fazer parte da redação porque eram bem pagos. Quer dizer, a batalha tinha uma autonomia total face à CGT, então que essa gente eram meros funcionários. É evidente também nas páginas da batalha, convém dizer, que havia polémicas das tendências. É evidente que a tendência pró-comunista, por assim dizer, de uma forma mais simplificada, era minoritária, não teve importância, não é? A por isso que, a partir de uma certa altura, eu faço outra leitura, de facto, a Internacional Sindical Vermelha deixou de ter importância na CGT. Quanto à alteração, a partir daí, quanto à alteração da OAN para a CGT, a partir daí eles são, porque eles tinham 10% dos sindicatos, 20%, e a partir daí perdem a importância, portanto as coisas ficam claras. Portanto, é evidente. No fundo, basicamente, nesta altura, importa, na minha perspectiva, uma iniciativa como esta importa um bocado aqui assim, esmiuçar estas questões que são importantes para a compreensão, na minha perspectiva. Sim, mas também como o António referiu, digamos, não endeusar as coisas, tornando-as, mitificando e achando que tudo foi positivo, não é? Porque não foi, de facto. Não é? E temos que ter essa capacidade também. Agora lembro-me de uma coisa, só para terminar rapidamente, que era, houve outra gente ligada aos meios anarquistas, até há um, que não vou dizer, não tem nenhuma colaboração, e no entanto é a pessoa que produziu o único texto que se pode dizer com princípio, meio e fim, que é o Nuno Vasco. O Nuno Vasco escreveu uma obra, a Conceição, é o único texto teórico sobre o anarquismo em Portugal, escrito por um português. Inclusive com a colaboração dele Não se conhece, fico com a ideia de que ele não tem colaboração Ele morre em 20, acho eu. Sim, portanto, 20 e poucos. 20, 21, por aí. Portanto, as coisas não estão tão centradas assim tanto, porque de facto houve um forte. Os operários, naquela altura, tinha gente que, inclusive, gente que fez trajetórias para percursos enfim, mais duvidosos, mas houve outros que não. Claro, o Nuno Vasco, o Manuel Ribeiro, não é? Sim. Havia, nessa altura, havia muitos indivíduos que escreviam para a batalha, porque era o único jornal também progressista, então os outros não lhes davam aceitação, nem aceitavam o texto. E não quer dizer que eles que fossem anarquistas, como Rolo Brandão. Rolo Brandão era um militarista, era um religioso, e por aquilo que eu tenho lido ele só tem uma coisa muito positiva, que é muito louvável. Fez entrevistas a crianças aqui no Porto, entrevistava crianças que eram exploradas duplamente nas fábricas, crianças
15 anos, 16, miúdas jovens, adolescentes, que tinham irmãos órfãos em casa e elas, com o seu mísero ordenado que tinham que levar para casa e para alimentar aquelas irmãs que eram órfãs e não havia mais ninguém que levasse de dinheiro para casa. E essas miúdas de 15 anos, 14 anos, eram exploradas fisicamente, economicamente e sexualmente. Isto é uma coisa mais repugnante que há. E Raul Brandão faz em entrevista, faz um grande papel de jornalista a entrevistar essas crianças. Isto revolta uma pessoa. Para mim, essas coisas, passado nos princípios dos anos do século XX, isto é uma repugnância tremenda. Nem a igreja, nem nada, nem nenhuma instituição social, nem nada, que pusesse mão àquelas crianças a ser exploradas por todos os meios. É porque patarão sexualmente, é economicamente, isto é uma miséria. E Raul Brandão teve, de facto, coragem naquela altura de entrevistar aquelas crianças, pôr nos jornais e tal. Houve um padre também, um cônego que esteve em Angola, que, no tempo daquele de Ponte Lima, daquele primeiro candidato à presidência da República, que era Ponte Lima, como é que se ele chamava? E esse cônego esteve em Angola, esteve lá ao serviço, fez um grande papel junto dos indígenas, e depois veio para Portugal, Norton de Matos. E lá em Angola tinha a cobertura do Norton de Matos. E no Norton de Matos eu disse, estou lá de embora. E eles aqui se trabalham sem mim, vão ter em cima. E ele veio, e depois foi para Setúbal. E esse cônego, tenho lá em casa um recorte do Jornal de Notícias que falava dele. Ele escrevia também para um jornal maçónico, daquele tempo, e para a batalha também. Escrevia também artigos para a batalha. Mas, Álvaro, deixa-me só dizer uma coisa. Primeiro, eu acho que o Brandão tem duas coisas muito importantes. Principalmente duas coisas muito importantes. A primeira delas é ter escrito Humus, que é um dos melhores romances, provavelmente, do século XX. Em segundo, ele deixa uma obra incompleta, que se chamaria Os Operários, em que faz uma entrevista a um tipo que se chama Hilário Marques, que foi o editor. Exatamente. Que esteve em Lisboa e na Escócia. André à procura desse livro. Dos Operários. Mas Guimarães tem só um, mas não.